E aqui vamos, em 18 de maio, né? Aquela famosa frase, há muito mais entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia consegue entender. Shakespeare e Hamlet. Cultura é um negócio interessantíssimo, né? Ela está ali, como essa frase, ela expressa a complexidade humana de uma maneira estupenda, né? Shakespeare, lá em Romeu e Julieta, né? Se mudares o nome da rosa, ela perderá o seu aroma. Frase maravilhosa que vai ser reproduzida pelo livro de Humberto Eco, né? O Nome da Rosa. Fantástico, né? Fantástico. Veja quantas coisas a filosofia nos traz e tentando fazer com que nós compreendamos a vida propriamente dita, né? Qual é o sentido da existência? Por que estamos aqui? O que fazemos? Como nos comportamos, né? E as consequências disso para a humanidade, ou pegando por um outro viés, as práticas humanas acabam, às vezes, mostrando que nós não temos explicações, conclusões, definições sobre o que vem a ser exatamente os nossos sentidos existenciais. Vejam, na finaleira do século XIX, as promessas do iluminismo, as promessas que traziam para a humanidade, a partir da razão, das luzes, da ciência, do progresso fabril industrial, da criação das condições objetivas e racionais para a entrega dos bens da vida, dos mínimos existenciais para as pessoas, trazia um grande fervor. Existem promessas de modificação na humanidade que permitirão a ela, e entrávamos no século XX, a melhoria das suas condições existenciais, as condições de vida. Isso faz criar uma sensação de um mínimo ético. O que é o mínimo ético? As pessoas não morrerem de fome, as pessoas terem uma roupa para se abrigar, as pessoas não sucumbirem às condições climáticas como se vivessem subordinados simplesmente a elas. Estas eram as promessas do iluminismo. A filosofia explodia, a cultura explodia. E entramos assim no século XX. Em 1914, estoura a Primeira Grande Guerra. E o que se vê, com todo respeito aos animais, é a animalização brutal das relações humanas à base de bombas e morticínios, e toda a capacidade racional que antes era pensada para trazer os bens da vida, os mínimos existenciais, foram usadas para melhorar as condições de morte. Passada a Primeira Grande Guerra, milhões de mortos na Europa, a Europa em escombros. Não temos 15 anos, quase 20, a Segunda Grande Guerra. Tudo que nós sabemos, os fenômenos do nazismo, o fascismo na Itália nos anos 20, o nazismo na Alemanha nos anos 30, no Brasil o integralismo. E, de novo, a nossa vã filosofia
começa a ir para o divã. Onde estão as promessas do iluminismo, da nossa racionalidade, da nossa condição humana? As condições existenciais começam, de novo, a ser questionadas. Afinal de contas, por que estamos aqui se a nossa capacidade de construção existe para construir a morte? E assim foi a Segunda Grande Guerra. E a civilização totalmente frustrada com as promessas do iluminismo, da razão, da ciência, das nossas capacidades de produzir a comida para matar a fome, de produzir a medicina para curar a doença, de produzir a poesia, as artes, para salvar a alma. Assim nos fomos indo. Frustração em cima de frustração. E passa a Segunda Grande Guerra e nos organizamos nas Nações Unidas. E fizemos pactos pelo desenvolvimento humano. E seguem os grandes blocos a produzirem armas nucleares, capacidades de matanças que sempre são multiplicadas. Quem tem a capacidade de destruir o mundo mais vezes? Não, eu destruo 12 vezes, tu destrói 20. O mais forte é aquele que pode nos matar mais vezes. E assim segue a humanidade, construindo suas novas guerras. Vietnã, Camboja, as ditaduras na América Latina, as guerras do Oriente Médio, a Bósnia, o Iraque, o Kuwait, o Afeganistão, o Iêmen, a África toda convulsionada há décadas. E a vã filosofia, entre o céu e a terra, tem tanta coisa que ela não consegue explicar. E existem ainda aqueles, como eu, que venho do mundo do direito, viu que a República de Weimar, no pós-Alemanha de 14, que trazia um pacto jurídico de entrega de uma nova ordem nacional, quebrou, foi à falência. E junto com o Acordo de Versalhes criou as condições para o nazismo, né? Tu pega o constitucionalismo contemporâneo, se for por esse lado, as promessas da democracia começam a se esvair. A democracia é o que tem de mais importante na existência das pessoas, mas ela não entrega comida, ela não entrega paz, ela não entrega trabalho. Os déficits democráticos fazem com que hordas, massas, se voltem contra suas próprias constituições e contra as suas ordens, civilizadamente ou civilizatoriamente construídas novas frustrações. Assim como a humanidade se frustrou com a não entrega dos bens que o iluminismo prometeu ali no começo do século XX, finaleira do XIX, caminhamos a passos largos para uma nova gigantesca construção. Esta pactuação que pretendia incluir pessoas, que pretendia trazer no fundamento da dignidade da pessoa humana, decência, sentido existencial, se entrega mais ou menos a metáfora de Sísifo, o rei Sísifo, condenado a carregar aquela pedra todos os dias montanha acima, para no final do dia ela rolar de novo e no outro dia ele fazer as mesmas coisas, subir com aquela pedra, rolar a pedra de novo até o topo da montanha para que ela caísse de novo. Mais ou menos, certos setores da sociedade estão condenados a se travestirem de rei Sísifo e pegar suas pedras e rolar montanha acima, para na finaleira do dia descer, para rolar lá
amanhã de novo. De frustração em frustração. Existem pessoas que dão sim um sentido à sua existência. Em que medida recorrem ao não racional, recorrem à crença, recorrem à fé como modo para dar fecho e sentido às suas existências. O período é muito complicado, gente. Nós estamos diante de novas promessas da civilização. E essas novas promessas hoje têm como base racional aquilo que nós podemos chamar de inteligência artificial generativa. O que ela vai trazer? Quais os novos reis Sísifos vêm para cá? Não sei. O que eu sei é que Hamlet, pela voz do príncipe, disse: há muito mais entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia consegue explicar. Vamos lá, boa semana, 18 de maio.